Olá, boa noite. Olá, Milena. Já aqui, Andréia, convida a Andréia. Olá, Andréia, nossa convidada. Uma das, né? Ó, não, Socorro, ela tá falando aceitar. Aí, acenar, não. Aqui, Vai. deixa. Você não vai fazer isso, não. Consegui assinar. Melhor assim, ó. Por aqui. Isso. Olá, Andréia. Vai entrar então agora. Oi, Oi, boa noite. tudo bem? Estão me escutando bem? Tô muito bem. Deixa eu só encontrar aqui, Andréia, a Dani. Deixa eu ver se a Dani já entrou. Ainda não, para que a gente possa começar. Seja bem-vinda. Que saudade! Faz tempo, né, que a gente não se fala. Faz tempo que não apareço Pois é. também. Então, Olha lá, a Dani entrou. que coisa boa! Que coisa boa! Precisamos marcar um horário aí para nossas revisões, né? Né? Olá, Dani! Coisa Oi. boa! Seja bem-vinda! Socorro Oi. manteve a gente acordada, né, Dani? Ah, Ô, gente, ainda nem. Uai, Andréia, você ficava muito mais tempo comigo, eu falei. E eu fico pensando, gente, como que vocês conseguem? A gente consegue quando precisa, né? Precisa. Eu tava aproveitando colocar os verdade. cursos em dia, que tava bem bom, nem vi a hora passar. Ah, é? Eu vou ter que tirar aqui, Andréia. É uns 2 dias assim para acordar às 5 da manhã e ir direto nesses cursos. Gente, sejam bem-vindas. Eu quero já começar agradecendo por vocês aceitarem ficar acordada 4 horas após o horário normal para estar aqui conosco, para falar das experiências de vocês com as crianças, né? Todas duas com crianças superdotadas. E aí nós vamos então ver uma outra realidade. A Andréia é de Londres, da Alemanha. Dani é de Londres, então são duas realidades diferentes. Então, olha, sejam bem-vindas, minha gratidão por vocês estarem aqui. E aí, nós estamos aqui para ouvir. Vamos começar então se apresentando, né? Andréia, você primeiro, depois a Dani, e aí a gente começa essa conversa gostosa aqui. Então, tá bom. Tá bom. Bom, eu sou a Andréia, para quem não me conhece, eu fui uma coach da Socorro, a Socorro me socorreu literalmente, né? E como as coisas não são assim por um acaso, as minhas reclamações eram do filho e a Socorro, com toda a experiência dela, a expertise dela, começou a perceber que tinha alguma coisa fora do comum ali, né, com o meu menino. E a gente passou pelo processo, ela foi me orientando, foi tudo, até que a gente colocou ele também para fazer uma, como que fala, um diagnóstico, Avaliação. avaliação, e aí foi feita a avaliação dele eu só fiz no Brasil a princípio, mas, né, porque para mim é mais fácil, foi mais fácil a relação da comunicação, para entender um pouquinho melhor, e aí foi diagnosticado com alta habilidades, principalmente nas emoções, ele tem uma emoção bem aguçada ali, uma coisa bem, temperamento bem forte, digamos assim, quando Intenso, ele né, Andréia? intenso, quando ele quer, ele faz acontecer, ele vai buscar. Então, ali que foi o nosso caminho. Meu filho está agora com 8 anos. Quando a gente fez a avaliação, ele estava com 7, não, com 6. Quando a gente começou o processo, ele estava com 5. Foi uma fase bem de transição ali da pré-escola para a escola aqui. E aí foi quando eu gritei por socorro e a Socorro me socorreu. E eu moro na Alemanha, tenho 18 anos já, 17 anos na verdade. Estamos indo para os 17 anos mês que vem. E tô aqui. E aí, Dani, se apresente. Oi.
Eu sou a Daniele, moro aqui em Londres há 12 anos. Eu tenho um menino de 8 anos com altas habilidades. Eu tenho um novinho também. A minha história é um pouquinho diferente, porque eu conheci a Socorro há pouco tempo, né, Socorro? Eu já, Sim, através de uma amiga muito querida, a Tamires, depois de muitas questões, depois de tirar meu filho da escola, eu tirei da escola sem saber exatamente o que estava acontecendo, eu só sabia que tinha alguma coisa de errado. E através da Tamires, essa amiga, né, em comum, que também descobriu que tem altas habilidades, as filhas também, ela, né, me indicou a Socorro. E eu fui, falei com a Socorro e ela falou: Dani, parece que é mesmo, né? Parece. E a Socorro, ela é uma querida mesmo, ela tem me ajudado bastante. A gente ainda tem muito o que conversar, tem muitas questões que eu ainda preciso entender. Mas nós estamos no começo, acho que tem 2 meses, né, Socorro, que a gente começou o sim. processo com o Enzo e tal, mas já muitas coisas fazem sentido. Eu consigo entender muita coisa do Enzo. E eu estou bem feliz porque não é fácil, mas eu estou confiante de que eu vou conseguir, de que vai dar certo com a ajuda da Socorro e eu espero ajudar outras mães também nesse processo. Bacana. Então, menina, nós estamos aqui, né, como a gente conversou, para vocês contarem da realidade de vocês aí com as crianças na escola, como é que acontece, quais são os grandes desafios, como as crianças enfrentam essas situações que vocês vão trazer, isso é importante, né? Quando foi divulgado a live com vocês, muitas mães ficaram, nossa, mas eu não vou perder, que eu quero ver, eu tenho interesse de saber como é que é. Então, assim, a experiência de vocês vai contar muito para a gente também entender. E aí, assim, eu já conversei com a Andréia anteriormente sobre, assim, a realidade, como é que acontecia. Inclusive, eu acompanho família que tem, assim, pensando em sair do Brasil, por não conseguir apoio para o filho na escola que a criança está, buscando, então, pensa de sair porque espera chegar fora e ter uma realidade assim totalmente aceitável, a criança ter suas necessidades atendidas, tanto no que se refere ao acolhimento, como também toda a parte acadêmica, emocional. E aí eu acho muito interessante vocês trazerem essa realidade, né? Do como é, a Andréia tem muito, a Dani também. Então, vamos assim, começa você, Andréia, falando como é que é para você, como é que as crianças são acolhidas, o que que você já fez, o que que você não fez e o porquê, né? Então, conta para a gente que é exatamente esse nosso olhar que vai nos ajudar a entender melhor, até para que a gente possa também usar, talvez, das experiências, né, para nos enriquecer aqui. Então, o meu caso aqui começou quando meu filho estava no pré. Aqui na Alemanha, o processo de alfabetização é meio diferente aí do Brasil, né? Então, até 5 anos eles vão para a escola normal, prézinho, e são as crianças de 3 a 6 anos que ficam junto. E quando ele tinha uns 5, ele sempre mostrou assim ser meio que mandão, né? Ele sempre mostrou ter a vontade própria, o jeito próprio de fazer as coisas, que muitas pessoas viam literalmente como mal educado, como, né, como sem limites. Então, pessoas próximas mesmo falavam assim, nossa, você não põe limite. E como ele não tem conexão externa, ou seja, ele não é de ficar abraçando vó, tia, tio, ele não gosta, né? Ele brinca, mas ele não precisa ficar abraçando, beijando, indo pro colo. Então, os brasileiros, né, tanto a minha mãe como minhas amigas brasileiras estranhavam muito, falavam, não, eu não chego perto dele. Para chegar perto dele, precisava, assim, ter uma coisa muito interessante.
ele não dispersava, ele não dispersa a vontade dele se não for algo interessante, assim, sabe? Então ele quer entender o que está acontecendo na história e essas coisas. Então começou na escolinha com isso, como ele começar a, né? Tem pessoas que poderiam até falar, chegaram a falar para mim manipular. Eu não acredito que uma criança de 5 anos tenha a capacidade de manipular. Ela aprende a lidar com situações. E ela aprende, né, que em determinadas situações ela pode ser assim assado. Mas, enfim, ele começou a dominar a sala, começou a botar fazer festa. Ele chamava todo mundo, os amigos faziam o que ele queria, às vezes eram coisas legais, às vezes não eram coisas legais. E aí começou que ele revidava, ele retrucava, ele impunha as vontades dele e as pessoas aqui, os professores, não sabiam lidar com ele. Então começou a vir muita reclamação em casa, muita, só que era tudo coisa assim, né? Socorro deve lembrar, acabava comigo, porque eu falava, meu Deus, ele tá totalmente fora do padrão, do famoso padrão que a gente fala da sociedade, né? Que espera, que quer, que aconteça. E eu ficava louca, aí chegava em casa eu castigava ele. Ah, você não vai poder fazer isso, você não vai poder comer isso, não vai... Era só não, não, não. E aquilo piorava ele cada vez mais. E a escola reclamando, reclamando, reclamando. E reclamava na frente de outros pais, reclamava na frente de outras crianças. E parece que quanto mais a escola reclamava, mais ele se impunha, mais ele mostrava que ele tinha o poder ali da situação, né? E ele é assim, uma pessoa muito, ele é muito esperto, ele aprende muito rápido, mas ele só aprende se ele quiser. Então tem que ser assim, tem que valer a pena para ele. Daí quando ele entrou, isso foi no finalzinho do pré, aí eu conheci a Socorro, mas assim, nossa, a Socorro lembra, né? O tanto que eu chorava, o tanto que eu chegava desesperada por causa de reclamação. Eu não queria nem mais chamar amiguinhos para brincar junto. Ele não era mais convidado para brincar com outros amiguinhos, porque a professora ficava muito ali na cabeça, sabe? Até que falaram assim, que talvez ele não fosse para a festa de encerramento, porque estavam com medo dele estragar a festa. E no final das contas eu conversei tanto com ele em casa, mas eu conversei manipulando. Se você se comportar, você vai poder ir lá na loja da Lego e vai poder comprar o Lego que você quiser. Ah, vou, e não sei o que, não sei o que. Só que ele chegou lá na festa, ele levou um monte de CD, ele levou um monte de brincadeira, ele dominou a festa. Ele brincou de DJ, ele fez o DJ pra galera, chamou o povo pra dançar. Que até a professora falou, nossa, eu nunca tinha visto esse lado dele. Eu falei assim, porque acho que dessa vez você deixou ele ser quem ele queria ser, né? E aí foi, daí esse foi a forma que, por exemplo, que a gente diagnosticou ele e assim, os perrengues que eu passei, tive que entender, né, que ele tinha o jeito dele de ser e ser um pouquinho diferente. E aqui Andréia, você me autoriza a falar alguma coisa do que a gente conversava com relação a ele? Claro, claro. Gente, Andréia estava num sofrimento tão grande que ela falava assim, não nasci para ser mãe, eu não sei ser mãe. Né? Então, assim, por que eu estou colocando isso? Para a gente entender que como é difícil para a mãe lidar com essas questões, né? Andréia, que é uma pessoa tão centrada, né? Tem um equilíbrio emocional muito grande, mas naquele momento, assim, ela não estava sabendo lidar com aquela situação, não conseguiu o apoio que ela precisava, e estava assim, no momento que assim, ela falou, não nasci para isso, se eu bem me recordo, se eu estiver equivocada, você pode me corrigir. Era tipo assim, ele não gosta de mim, eu não me sinto amando meu filho, Socorro, eu não consigo amar meu filho, porque para mim amor era sentimento, não era comportamento. Eu não consigo amar. Eu não consigo amar meu filho, e outras colocações que, à medida que ela for lembrando, ela vai colocar. E aí, gente, para a gente entender como é importante quando a escola pode ser no Brasil ou fora, né? Porque nós temos aquele entendimento, assim, aquela crença, na verdade, de que se a gente sair, a gente vai conseguir o que a gente espera, que é aquele atendimento de qualidade, acolhimento, atendimento. Claro que deve existir, né? Com certeza sabemos que tem. Mas são dois casos muito semelhantes, né? Que a gente vai ouvir, até para a gente entender. E também não esquecer,
como é importante quando as coisas estão bem equilibradas na escola. Porque quando estão bem equilibradas na escola, em casa também nós sentimos isso, né? Porque o sofrimento da Andréia era causado a cada dia, né? Quando o filho voltava para casa. Porque aí ele voltava e logo a reclamação chegava junto, né, Andréia? E ela não conseguia entender e não conseguia, naquele momento, ajustar aquela situação. Era Quer bem continuar? complicado. Era bem Né? complicado, era. E era assim, né? Porque era julgamento, julgamento atrás de julgamento. Aí a gente espera, né, que como é uma professora, trabalha com 25 crianças, cada uma de um jeito, que a gente vai entender que ela entenderia alguma coisa, identificaria alguma coisa. Não, porque aqui no pré eles não são tão preparados assim como outro canto, sei lá, eu acho que não sei como que é aí no Brasil, mas as professoras aqui, elas não são pedagogas, elas são educadoras, né? Então, eu não sei, tipo, é uma formação, eu acho que até de não, no pré ele não chega a ser nem faculdade. Gente, eu não sei muitas burocracias aqui, mas eu acho que no pré não é nem faculdade, ele é curso técnico, é como se fosse uma formação técnica para poder dar aula em pré aqui. Na escola tem que ter faculdade, mas também não é de pedagogia, é faculdade de educadora. Então, tem coisas que eu acho que eles nem estudam, nem nada. E é aquele negócio, a criança sai do padrão, né? No fazer o que os outros pedem, do fazer o que quer, eles já ficam todos assim. Eu era do conselho de pais, lembra, Socorro? Eu era do conselho de Sim. pais, eu estava ali, eu tinha uma intimidade com a diretora, com a professora, e eu comecei a perceber no desenvolver do tempo que toda criança que mostra um comportamento assim era desestruturação total para a escola. Então, os professores não estavam preparados para lidar. E daí eu fiz a formação em coaching também, analista comportamental, e comecei a levar isso para a professora, porque daí meu filho saiu, mas o meu pequeno entrou. Eu tenho um menino que está com 5 anos agora. Entrou lá e eu comecei a ver que eles realmente não conseguem entender as crianças. E aí eu falei com a professora, e daí a professora falou assim: não, eu não quero trabalhar com crianças que têm especialidades. Porque eu falei para ela: olha, o Marco Antônio foi diagnosticado agora com alta habilidade. Mas qual que é o QI dele? Eu falei: o QI a gente não fez, mas o alta habilidade não significa o coeficiente de inteligência, né? Ou seja, já começam confundindo ali, entendeu? Que acho que, mas peraí, ele nem sabe ler sozinho. Mas ele nem é tão bom nisso, ele nem tem. Eu falei: gente, não é isso, não é o autodidata, ele tem alta habilidades, é diferente. Mas enfim, né? Eles não entendiam muito ali. E aí outras crianças começaram a apresentar esse comportamento também. Eu falava para a professora: olha, dá uma prestada atenção. Não, porque é insuportável, porque a criança tem que entender que ela não pode ser assim. Eu falei: mas tem criança que quer outro que mande. Mas, né, aí ficava aquela confusão total. E a partir do momento que acontecia isso, era culpa na criança, era culpa nos pais. Aí eu falo: gente, que engraçado, né? Eles estão 8 horas aqui dentro, 7 horas aqui dentro, todo dia da semana. E a gente, pais, que tem que fazer alguma coisa dentro de casa, sendo que é vocês que estão sem controle. E eu comecei a falar: falei: olha, desculpa, mas em casa eu tenho controle, eu converso, eu não consigo fazer ele se comportar como ele se comporta dentro de casa aqui, ele vai se comportar conforme o ambiente permanece, né? Exige. E aí, até que a professora agora, na análise, numa avaliação do pequeno, depois de 3 anos, ela fala para mim que ela nunca viu criança igual ao Marco Antônio. Que ele tinha um poder de persuasão em cima das outras crianças que ela nunca viu ninguém parecido com Uma ele. liderança, né? Uma habilidade, uma liderança muito grande, né, Andréia? Muito, muito, muito grande, E aí agora Dani, na escola, daí ele foi para a escola, aí na escola ele começou a mostrar também no comecinho um comportamento um pouco assim diferenciado. Aí a professora chamava toda hora. Então ele, como ele tem o toque físico como linguagem de amor, ele começou a encostar nas crianças, a empurrar, a fazer para quê? Para ter o primeiro contato. E como é menino ainda, né? Eu acho que eles têm aquela negócio, aquela coisa, ei, aí, cumpa, e bate no braço, isso, aquilo. E aí ele começou a ter uns contatos meio físicos, assim, e o povo começou a meio que retrucar. Daí eu falei com a professora não mostrou interesse.
Eu falei pra ela, olha, o comportamento dele é assim, porque ele tem altas habilidades, né? Tem que conversar assim com ele, tem que fazer isso. Talvez quando terminar, porque ele termina por primeiras coisas, ele faz e termina por primeiro. Porque ele também tem a competitividade. Então, muitas vezes, ele nem lê tudo, mas ele já deduz o que vai ser. É a dedução, sabe? Lê o começo, lê o fim, ele deduz o que vai ser e responde. Mas as notas dele são todas 10, assim, sabe? Ele tirou só nota boa na escola, não estuda, não quer estudar, não quer sentar em casa e ficar estudando. Mas fez nossa, eu fiquei até impressionada com as notas que ele tirou. Mas eu falei para a professora, eu falei para ela, olha, dá uma coisa, tarefa para ele fazer, que nem ele não gosta de ler. Eu falei assim, então cria uma tarefa tipo de matemática com leitura, equação de matemática com leitura, ou pede para ele escrever número com leitura. Daí ela falou assim que não podia fazer, que ia sair do currículo da escola, que não pode fazer. E aí Eu não. agora ele já mudou de escola, né, Andréia? Não está na mesma, Não, né? tá na mesma ainda. Está na Tá mesma? na mesma ainda. Tem mais 2 anos, ele tá indo para a terceira série agora, ele vai fazer mais a quarta série, e daí na quinta série eles mudam de escola daí. É, Entendi. Mas mudou de professora, né? vai mudar agora. A primeira e a segunda Entendi. série foi a mesma professora. Aí agora Entendi. na terceira série vem outro professor que eu não sei quem que é. Vamos ver como que vai ser. Mas Entendi. muda, é. Dani, quer falar um pouco, então? Fala um pouco da sua experiência, né? Com a escola, assim, tudo aquilo que você me contou desde o iniciozinho, né? Como é que aconteceu, como é que você teve que tirar. Bem, conta aí pra gente conseguir até fazer uma comparação dessas realidades, né, Andréia? É, Ah, é, é interessante, né, ouvir outra, porque o único contato de mãe de superdotado que eu tenho aqui, como é tudo muito recente, é a Tamires e a Socorro. Então, eu escutando a Andrea falar, eu fico assim, gente, é incrível eles são diferentes, porque são, né, habilidades diferentes, mas ao mesmo tempo eles são tão parecidos, como as coisas se encaixam, né? No caso do Enzo, ele é o oposto, assim, do filho da Andréia. O oposto, assim, porque sempre foi muito tímido, sempre foi muito calmo, sempre foi muito bonzinho. Eu nunca tive problemas nenhum com o Enzo. Aqui eles vão para a escola com 2 anos e meio, eu já consigo colocar na nursery, na creche. E com 4 anos eles já vão para o reception, que é a primeira, não, prézinho, né? Acho que é o prézinho no Brasil. E o Enzo, como ele é de outubro, então ele era sempre um dos alunos mais velhos, o que para mim era ótimo, porque eu sempre achei que 4 anos para uma criança ir para a escola é muito cedo. Mas então ele foi bem na nursery, assim, bem assim, do jeito que como ele sempre foi muito bonzinho, ele nunca me deu trabalho, então para mim estava tudo bem. E aí ele foi pro reception, ele sempre é aquele aluno muito querido, mas muito tímido, reservado. Ele não é de chegar nas pessoas, mas se os amiguinhos chegam, ele tá sempre aberto para os amigos. Aí, mas sempre foi um processo difícil passar do reception pro year one, do year one pro year two, sempre um medo, uma insegurança, mas eu sempre achei assim, é coisa de criança, né? Tá passando, é muita insegurança com coisas novas, professor novo, amigo novo, mas eu sempre achei não, ok. Ele até então nunca me deu trabalho. Year two, quando ele passou do year two pro year three, foi assim, aqui, eu não sei na Alemanha, mas aqui é muito, é muita diferença, porque eles vêm ali do prezinho como crianças e de repente no year three eles são tratados como adultos, vamos dizer assim. Então aí começaram a aparecer algumas dificuldades. Ele sempre gostou de ir para a escola, mas aí a começar pela professora, aqui na escola dele, é uma escola onde tem muita mistura de culturas tal. Então, a professora dele já era uma professora mais rígida, porque a professora dos anos anteriores não era. E aí as regras de não poder ir ao banheiro, ele teve episódios de fazer xixi na calça 2, 3 vezes, porque ele não conseguia. E eu sempre falava para ele assim, filho, mas você pode falar o que você quer, você pode falar, você precisa. Mas ele muito sistemático. Na escola, se a professora falou isso, então é assim que tem que ser. Mas ele estava sofrendo, e escutando a Andrea falando, eu acho que na Alemanha não pode, vocês não podem fazer homeschooling, né, Andrea?
Na Alemanha não pode, Não, né? Não. aqui é obrigatório e se a criança É. não vai, minha gata tá andando aqui. Se a criança não vai, a gente pode, a polícia vem pegar. É, Porque a criança na Ai, escola é André, uma necessidade do governo, sabe? é. Mas acontece E, umas coisas que eu falo, cara, tipo, podia ter mas deixado a escutando criança você em falar, casa. eu penso assim, nossa, que bom que aqui eu pude tirar meu filho da escola, porque até então, é, aí chegou uma fase que ficou insustentável porque ele não queria mais ir para a escola, dele sentar, a gente tem uma escadinha, né? Aqui a gente mora no first floor, tem uma escadinha para nossa ida, de sentar e ele chorar, chorar assim, de ficar muito, não é um chorinho, uma birrinha, mas assim, de não quer ir para a escola, não quer ir para a escola, e da gente tentar forçar e ficar bravo, mas como assim? Você não quer ir para a escola, tem que ir para a escola. Não tinha jeito, não tinha jeito. Acho que teve uma vez que a gente tentou levar ele para a escola, meio forçado, mas aí ele chegou na escola, meu marido que levava, chegou chorando muito, a professora acalmou, tal. Mas hoje eu entendo o quanto ele estava sofrendo na escola. Depois eu conversava com as professoras, assim, não tem, eles não têm, como a Andrea estava falando, eles não têm conhecimento de altas as habilidades, e nem digo disso, eles não têm conhecimento de nada, na verdade. Tudo é normal, tudo é ok, tudo é criança, é comportamento de criança, eles muitas vezes eles têm que se resolver sozinho, então eles não olham a criança como um indivíduo. Eles olham a Uhum, criança como um todo. E assim, e tem crianças que são ok com esse sistema, mas tem o Enzo não era, e ele não é uma criança uhum. ele é uma criança de guardar tudo para ele. Então ele estava sofrendo muito. E aí estava sofrendo bullying também. Chegou em casa com a perninha roxa e eu, mas filha, o que que é isso? É um chute, meu amigo que deu. Eu falei, não, filho, não é seu amigo. E aí converso com a professora. E aí umas coisas assim que é engraçado que a gente descobre pelos comportamentos ruins, não ruins dele, mas pelas coisas ruins que acontecem com eles, é que a gente acaba descobrindo, ou por comportamentos que as pessoas acham, e a gente cresce nessa, como é que é a palavra? Nessa comunidade, nessa coisa de ser sempre nessa Dani, deixa eu cultura. perguntar uma coisa aqui. Ludmila, você mora na Alemanha? É, Ou nem onde. responde aí pra gente. Pode continuar, Dani. É, então, a Ludmilla colocou aqui, não, o meu filho também amava a escola dele. O ponto não é a escola. Muitas vezes não é a escola, e sim como os professores, como a escola lida com determinadas situações. Ah, tá. É. Então, é, Ludmila, você quer tentar entrar para você compartilhar com a gente? Não sei se a gente consegue. Pede aí para entrar para a gente ampliar o nosso debate. então, no meu caso, não conseguiram e não vão conseguir, não conseguiriam é, identificar esse problema no Enzo, porque o Enzo é uma criança muito bondosa, mas é uma criança que estava sofrendo calada. Então, e fora que depois você começa a observar, tinham coisas assim que, gente, o Enzo vai na biblioteca, pega 10 livros e daí ele lê os 10 livros num dia só. E daí, se você perguntar para ele o que ele aprendeu dos 10 livros, ele vai te falar o que ele aprendeu dos 10 livros. Ele não lê só por ler. Então aí foram Hum. aparecendo algumas coisas mais assim. Mas aí essa questão emocional foi o que estava pegando pra gente, porque daí ele estava muito inseguro, ele estava começou a ficar muito difícil as coisas. É uma criança que ele não conseguia colocar para fora o que ele realmente estava sentindo, não conseguia se impor, por mais que a gente falasse para ele, não, filho, não precisa ser assim, não é assim, não, ele travava. E daí começaram muito dramático, uma criança muito dramática, né? Que para mim era, nossa, que drama. E depois eu entendi que não é drama, né? Estou entendendo que não são dramas, coisas pequenas que para outras crianças ou para outros pais são fáceis de serem resolvidas, para ele não é. Ele é uma É. criança que ele fica
quando ele ouve alguma coisa que é muito chocante, assim, ele fica com aquilo na cabeça. Então, todas essas questões parece, né? Até falando assim, parece que é difícil de ser lidado, mas não é. Então, chegou num ponto assim que eu falei, não dá, não foi fácil, não é uma decisão fácil. Eu falei, vou tirar da escola. O dia que eu tirei ele da escola, eu tive vontade de chorar, porque você está tirando seu filho da escola, parece que você está fazendo a pior coisa do mundo, porque todo mundo se despediu, porque ele era uma criança muito querida. Mas até ele ficou triste, porque acho que no fundo, nem ele não entendia muito bem. Mas se você perguntar para ele hoje, ele não fala que quer ir para a escola. E daí está sendo um processo, é um processo depois que eu tirei da escola, que as coisas não melhoraram, porque, lógico, eu não sabia né, exatamente o que ele tinha. Eu tirei da escola em janeiro, eu descobri que ele tem a superdotação tem 2 meses. Então, nesse processo todo, a gente, né, veio tentando arrastar, conheci, né, a Tamires me indicou a Socorro. Ah, tá, então agora faz sentido. E eu dou assim, não é fácil, vivendo cada dia com essa questão do homeschooling, 24 horas com eles, eu tenho um menorzinho de 8 meses, mas e ainda escutando a Andrea falando, eu falei assim, obrigada, Senhor, porque eu tenho essa oportunidade de tirar o meu filho da escola para preparar. As pessoas não entendem. Eu não quero tirar o meu filho da escola para sempre, mas ele não está preparado para estar na escola. Ele não está. Então, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar tudo isso que ele não está sabendo lidar para ele poder voltar para a escola. E as pessoas não entendem, né, muito essas questões. Mas tá sendo assim, é um dia de cada vez. Não é fácil, não é fácil. Parece que é, né? Mas não é. O Marco Antônio já é o contrário. O Marco Antônio já, se deixar, ele foge para ir para a escola. Teve um dia que ele estava meio resfriado e por causa desse corona, eu falei, olha, você não vai na escola amanhã. Ele acordou cedo, tão quietinho, ele não me acordou e ele foi com o pai, porque é o pai que leva ele para a escola. E aí eu liguei, aí eu acordei e falei, cadê o Marco Antônio? Aí eu liguei pro pai, ele veio na escola, eu não tinha avisado meu marido que ele não ia para a escola. Ele foi para a escola. Aí eu e o irmão dele pegamos Covid agora, umas 2 semanas atrás. Eu falei, filho, teste você, porque você vai entrar em férias, não que você vá com corona e acabe com as férias de todo mundo. Você acredita que ele mentiu na hora que ele foi fazer o teste? Ele fingiu que colocou no nariz e não colocou. E, mamãe, tá negativo. Mas realmente ele tava negativo, porque daí eu percebi que o negócio não tava. Ele foi até, assim, não tão esperto que ele não molhou o cotonete, né? Daí eu peguei, porque ele não queria não ir pra escola. Daí eu testei ele, por sorte ele não tava positivo. Mas ele adora ir pra escola, ele foge para ir pra escola. E, por exemplo, que nem você falou do Enzo nos livros, né? O Marco Antônio, se ele assiste algum documentário, ele gosta de assistir documentário, ele conta do começo ao fim. Aí ele vem com coisas que eu falo assim, meu Deus do céu, onde que você viu isso, menino? Aí ele falou assim, eu assisti no Tchekatobe. Aí eu falo, então tá. Aí ele fala, mamãe, você tem que assistir também. Aí eu tô assistindo com ele me explica. Ele me explica tudo, então, ele vai fazer assim, ó, mas sabe, você percebeu que ele fez assim, não sei o que. Então, o dele é manual, né? Então ele foi comigo no escritório semana passada, que eles estão de férias de verão, e aí ele pode ir no escritório comigo, e tinha umas caixas lá, menino, que ele construiu com aquelas caixas. Aí eu falava assim, filho, ele fala assim, você me ajuda? Eu falei, o que você quer que eu faça? Colhe aqui, porque ele é meio mandãozinho, assim, sabe? Aí a gente, né, daí eu falei, então tá, segura que eu ajudo, segura. Aí eu falei, o que que é? Nossa, aí ele fantasiava, porque é uma casa que voa, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E na aula de artes, a professora falou, nossa, ela acha lindos os desenhos que ele faz, as pinturas que ele faz, e todas essas coisas assim. Então, ele é matemático, ele aprendeu a tabuada, assim, super rápido. O alemão, ele gosta, assim, ele sabe escrever, ele sabe ler, mas leitura é muito langweile, é muito devagar para ele. Então, ele não sei, a leitura não dá. Agora tem que ser coisa técnica. Ele pegou o livro, por exemplo, do Titanic. Aí ele pega as fotos e ele começa a ler as fotos. Aí eu falo, mas filho, você leu o que está escrito ali? Ele falou, não. Eu falei, mas como que você sabe que foi isso? Eu tô vendo a foto.
Aí eu falei, mas Olha. como que você sabe que o Titanic quebrou porque né, que ele quebrou porque ele Aham. afundou na vertical? Mas tá aqui, ó, ele afundou, ele quebrou. Aí eu falei, caramba. Aí eu falei, mas você leu? Aí eu não preciso ler, é que deu a pressão e quebrou. Eu falei, meu Deus. Então é umas coisas assim que você fica, tipo assim, uau, né? Tem hora que eu até É. falo, filho, dá um timing agora no carro, gente do céu, viajando com ele. Tá, 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 tá. Ele conversa, ele conta, ele conta, ele conta, ele fala, ele vê caminhão, ele fala, ele vê as coisas. E ele fica no ouvido, assim, sabe? Até um dia eu até gravei um stories, eu falei, e aí, quem que aguenta, né? Mas ele é bem nesse ponto, André, é assim, bem tipo, interessante, na né? prática, o André, é bem oposto. interessante. Ele não tem, apesar dele não ter esse acolhimento como você considera, né, e que ele precisaria, mas ele gosta da escola. E as Aham. atividades? Ele gosta das atividades, ele reclama das atividades, são desafiadoras para ele, como é que é? Eu acho que desafio não tem nada, porque todas as vezes que ele teve que fazer tarefa em casa ou quando a gente fez homeschooling na pandemia, eu não precisava explicar quase nada para ele, assim, sabe? Então, a prova, o que eu percebo quando ele erra alguma coisa na prova, é que ele não lê direito. A professora já falou, ele quer terminar rápido, aí ele tem aquela competição. Então, ele tem uns. Porque a classe dele é muito boa, sabe? Todos os aluninhos lá, eu vejo que assim, ele não fala de ninguém que tem problema de nota, então eu percebo que eles são. A gente fez um dia uma aula teste lá e teve aula de xadrez, gente, de xadrez. E ele se apresentava toda hora, e outras crianças também se apresentavam toda hora, e o xadrez, assim, traz uma lógica muito grande para eles, porque é O uma Enzo visão de, gosta de xadrez. Ele é ama uma visão xadrez. de futuro imensa, porque eles falavam assim, o que que eu faço? Daí eles falavam, ah, faz assim. Daí o que que acontece? Aí eles têm que contar uns 4, 5 passos à frente para ver. Eu fiquei chocada, porque eu não entendo nada de xadrez, né? E eles super interagindo ali, super já sabendo xadrez e falando. Então, assim, a escola para ele não é chata, porque daí quando ele termina a tarefa e a prova, aí ele pode ir num cantinho de leitura, ou tem uma outras coisas que ele pode fazer. Mas ele não reclama se é pouco ou é muito. Mas eu acho que a classe dele é bem agitadinha, assim, sabe? Então eu acho que Uhum. eles conseguem manter um ritmo legal de aprendizado ali, de fazer as coisas. A Érica, né, colocou que para a Melina as atividades são complicadas. Eu nem falei com ela ainda, mas eu vou falar em público, viu, Érica? Porque assim, olha, a Melina tem 4 anos e hoje eu tive reunião com a diretora da escola para tratar sobre o PEI, né, dela. E aí a diretora me trouxe que ela procurou a direção para dizer que quer ter aula no terceiro, que ela gosta mesmo é do terceiro, viu, Érica? Do quarto e do quinto ano. Vamos resolver aí. Então, assim, não quer estar com as crianças menores, porque não gosta das atividades, porque quer as atividades com maior complexidade, né? É tão interessante que a gente olha, imagina uma criança com 4 anos conseguir lidar com questões, né, de um nível, quantos anos? 4 anos praticamente, né, à frente. É, Pode sorrir, Érica, que amanhã eu te chamo. Então, para você ver, e essa diferença. Então, o Marcos ele já consegue, o Marco Antônio já consegue lidar bem, porque ele está ali, termina as atividades e faz aquilo que ele gosta de fazer, que é poder é. desenhar, né? Tá na área de interesse dele, né? É. Então, é isso, né? A gente precisa entender exatamente isso. Se ele tivesse que fazer alguma coisa, Andréia, que não fosse dentro da área de interesse dele, com esse tempo que está sobrando, ele com certeza iria trazer problemas. E como é que está agora em comportamento, lidando com os professores? Como é que está a rotina dele agora, nesse momento? Não, no meio do primeiro ano, foi só no comecinho, mas no meio do primeiro ano, quando eu passei para a professora mais ou menos, né, como ela deveria lidar com ele, essas coisas assim, eles conseguiram criar um limite. Tinha uma outra coleguinha que tinha uma briga de poder muito grande lá, e ele é assim, né, bateu, levou. Ele não consegue não hiperreagir. Então, o irmão aqui em casa que é complicado, porque o pequenininho também provoca. Crianças menores provocam. Então, ele provoca, mas ele já tá se segurando bem mais. Ele já não tá, assim, sendo o primeiro a fazer as coisas. Na escola não tá tendo briga,
não tá nem reclamação nenhuma, professora, até o comportamento, que para mim é assim, né? A nota é uma consequência da dedicação que ele tem. Mas para mim o comportamento que é importante. Então, para mim, eu gosto muito, né? Até como eu sou analista comportamental, o comportamento para mim é muito importante. Como ele tem se comportado, como que tá a conexão com os amiguinhos. Ele, né, que nem esse ano aumentou os convites para aniversário. Então, assim, né, já tá criando a turminha dele. Só que ele não é de turminha. Ele é diferente, ele gosta de mudar. Então ele virou pra mim e falou: eu falei, com quem você brincou hoje? Ele falou: por que você quer saber com quem eu brinquei? Eu quero saber com quem você tá brincando. Ele falou assim: ai, mamãe, eu brinquei com fulano. Eu falei: o fulano não é mais seu amigo? Ai, não é porque eu brinquei com fulano que o ciclano não vai ser mais meu amigo. Por que eu tenho que brincar sempre com as mesmas pessoas? Ele não gosta, ele quer brincar com todo mundo, ele quer a classe toda pra ele. E aí ele sai das panelinhas, né? E aqui na Alemanha tem muitas essas panelinhas. E aí, normalmente, é as panelinhas que se convidam sempre para ir para lá, vai para cá, e ele quer todo mundo, aniversário dele, ele quer a classe inteira, ele quer todo mundo junto, né? Então, no comportamental, assim, ele tá bem tranquilo. Aqui em casa, comigo e com o pai, já tá mais tranquilo. Claro que agora, com 8 anos, ele começa a entrar numa briga com o pai, no sentido de mostrar que ele já aprendeu, que ele já sabe muita coisa, que ele já é autossuficiente. E aí tem que ficar reforçando, né? Sim, filho, você sabe, mas tem coisas que você tem que aprender ainda. Enfim. E com o irmão, às vezes ele dá uma hiperreagida, né? O irmão bate, ele dá umas batidas de volta, mas ele já reconhece. Nisso ele tá mais controlado nesse sentido, assim. André, tem um ponto que você está falando e eu estou pensando aqui, eu considero que é Ah, importante. O que você mudou na sua prática para que ele também tivesse uma mudança de comportamento? Porque o que eu vejo na tua fala? Uma tranquilidade. Então, as coisas, é claro que é um processo, né? Sempre vai acontecer situação que vai precisar estar ajustando, mas eu sinto que você está mais tranquila com ele, as tá. coisas estão fluindo, e eu tenho acompanhado assim pelos stories, pelas postagens, e eu vejo que está mais tranquilo. O que mudou em você para que... Então, o que mudou é que eu falei assim, gente, ele não faz para me provocar, ele faz porque ele é assim, né? E eu sou a treinadora dele, então eu preciso ajudar ele a sair dessa situação. Então eu me tirei Andréia, mulher, me tirei do papel e coloquei a Andréia, mãe. Então a gente tem que aprender a diferenciar muitas coisas, que nem eu vejo mãe que fala assim: o filho fez uma coisa que você me deixou muito triste, eu preciso de um tempo para pensar, eu preciso de um tempo para refletir, eu preciso disso e aquilo. Aí eu falo: oh, mãe de Deus, o que é isso? Você virar para a criança e falar: você me deixou muito triste porque o seu comportamento acabou comigo, porque agora vai dormir, descansa, no outro dia a gente conversa. Eu falei: gente, o que é isso? Nem com o marido eu faço isso mais. Você entendeu? Com o marido eu já vi, você pode parar com isso daí, que o que você tá fazendo é coisa de criança. Vira homem, que eu casei com homem, não casei com moleque. Aí ele já volta, sabe? Então eu tirei aquela sensibilidade minha, aquele negócio de achar ele tá me desrespeitando, ele tá me afrontando. Com ele, eu tenho que tem hora que um dia um amiguinho passou o pé nele. E ele caiu. Ele já ficou com vergonha, ele já ficou irritado, ficou bravo. E aí ele queria começar: eu vou matar você, eu vou empurrar você na rua. Pro amiguinho dele, eu segurei ele, falei assim: separe, agora chega. Parou, porque com ele é assim, quando ele tem o sequestro emocional, eu tenho que ser firme e forte, olhar no olho e falar: chega, pare, respire, se acalme. E aí eu vou tirando ele do sequestro emocional. Aí depois que passou, que ele acalmou, aí eu volto no assunto. Falei: viu, o que aconteceu? Que piti foi aquele, não sei o que. Daí ele começa a falar, ele fala assim: por que você não gosta de mim? Por que você não sei o quê? Por que você tá puxando o saco dos outros? Porque ele sempre acha que quando eu falo para ele parar, eu tiro ele do sequestro, ele acha que eu tô defendendo a outra criança. Aí eu falo: eu não tô defendendo ninguém, porque ela, para mim, que se dane. Ela não tem nada a ver comigo. Eu quero você é meu filho, e eu preciso te ajudar a sair dessa situação. E aí eu começo a fazer pergunta e vou levando ele para as consequências se eu tivesse deixado ele fazer o que ele queria fazer. E aí ele percebe, daí esse dia foi até engraçado. Eu falei: então, e aí? Você acha que a mamãe não deixou você derrubar ele ou jogar ele no meio da rua porque a mamãe ama você ou porque a mamãe te odeia?
que a mamãe ama. Eu falei, então, agora você entendeu, né? Que eu amar também é proibir de fazer algumas coisas. Aí, então, eu aprendi a lidar com isso, aprendi a ver ele como um ser humano, como você, como a Dani falou, né? Não ver as pessoas como um ser humano, ver que às vezes, né, como simplesmente uma criança que é um bonequinho. Aí depois vira um adulto pau mandado, aí fica falando, olha aí, ó, não faz nada da vida. Aí ninguém entende o porquê, né? Sabe, é uma coisa, acho que eu não comentei com a Socorro, e ouvindo você falar assim, eu não sei se você teve isso, Andréia. Eu descobri essa alta habilidade há muito tempo, mas há pouco tempo, mas eu não me sinto à vontade de falar que o Enzo tem isso para as pessoas, porque a impressão que eu tenho é que elas estão achando que eu estou querendo justificar algum comportamento do Enzo, ou então elas já estão querendo assim, nossa, olha, ela já está achando que o filho dela é um gênio. E aí eu me sinto assim tão agora que eu nessa live né, que eu tô assim expondo, mas não era o tipo de coisa que eu tenho exposto para as pessoas, porque que engraçado, né? Se a gente faz a coisa certa, a gente é julgado, se a gente faz errado, a gente é julgado, se a gente não faz nada, a gente é julgado, a gente ser mãe é ser julgado, né? Então, se você tira da escola, você está errado, se você deixa na escola, você está errado. Gente, é um turbilhão de emoções, né? E eu aprendi, principalmente agora com meu filho mais novo, que é totalmente diferente do Enzo, que se a gente não tem nada de agradável para falar, a gente fica de boca fechada, né? Mas parece que é um pouco difícil para algumas pessoas. Mas eu queria só saber se você sentiu isso, porque eu sinto isso, sabe? Eu tenho as pessoas que eu confio, que eu sei que gostam de mim, que dá para conversar, mas eu sinto que outras, assim, que não dá. Eu, sinceramente, fala. Andréia, deixa eu fazer uma fala aqui, aí você pode ficar à vontade para falar. Olha só, Dani, o seu filho, ele tem as altas habilidades, né? Ele é superdotado. Essa é uma condição dele que nunca vai mudar. E ele precisa saber disso futuramente, logo agora mesmo, né? Depois que a gente conversar, você vai conversar com ele. E tem uma coisa, gente, que eu considero que nós, como mães, a gente precisa entender. Que o nosso olhar tem que ser para o nosso filho e sempre pensando no melhor para ele. Quando nós nos preocupamos com falar do outro, nós tiramos a nossa atenção daquilo que é o essencial. Quem é o essencial dentro desse processo? É a criança, é o nosso filho. Então, o que o outro vai dizer não deve, você deve trabalhar para que isso não tenha importância na sua vida. Porque, assim, na minha experiência de acompanhamentos de famílias, de identificação de crianças, você foi falando e eu fui aqui me lembrando de situações. Eu tive acompanhando dentro de escolas, né, professoras, eu fazia palestras para sensibilizar as professoras, falar sobre como identificar a importância, entre outros assuntos. E aí, no final, a professora vinha com todos os dedos. Ai, Socorro, eu percebo que o meu filho tem. Mas se eu, como professora, for falar que o meu filho... Aí é como se eu tivesse... E aí, gente, tinha que ter todo um trabalho para conscientizar essa colega de que ela não poderia ali prejudicar o filho. E isso não acontecia, eu estou dando como exemplo, mas acontece muito isso. As mães não pedem, né? Não pedem ajuda, não falam sobre, porque não quer que a outra pessoa pense. Então, olha só, as pessoas, de um modo geral, infelizmente, elas sempre vão falar. Se você faz, alguém vai comentar, se você não faz. E parece-me que a gente, como mãe de criança superdotada, é impressionante como a gente escuta coisas assim. Se você tratasse, se você corrigisse melhor, não seria desse jeito. Você mima demais. Se você estabelecesse outras regras. Eu já ouvi muito isso com Maria Eduarda. Só que o que é importante? Você ter consciência. Você conhece o seu filho,
você sabe como você deve agir para que ele esteja bem, para que você realmente você tenha os seus valores, você tem os seus princípios, você sabe o que, que é o melhor para ele. Não se justifica essa criança ser prejudicada porque nós vamos nos preocupar, e eu falo nós, porque isso acontece com a maioria, se não com todas, esse julgamento. Tá, Dani? Eu já ouvi muito, assim, Maria, eu até já falei, a gente fez uma live e ela falou muito sobre isso. Maria é uma menina muito sensível, as questões emocionais são, assim, gritantes, eu posso dizer desse jeito, né? A gente está aqui do nada e ela já começa com a dor no estômago, e aí vai fazer uma coisa, essa dor no estômago, e aí, assim, vai ao médico, faz exame, não tem nada, e a gente já sabe que é o emocional. Então, eu quero a felicidade dela, eu quero que ela esteja bem. Não me interessa. Eu escuto comentários de familiares e algumas outras pessoas, mas eu quero o bem-estar da minha filha. Então, eu aprendi como lidar com ela para ajudá-la nesse processo de lidar com as próprias emoções. E, para mim, o que me interessa é o bem-estar da minha filha. Não estou dizendo para a gente desrespeitar as outras pessoas, mas, Dani, ele diz respeito a quem ele é. Entende? Diz respeito à identidade dele. Quem é ele? Ele é um superdotado, ele é uma pessoa que tem um potencial, sim, ele é especial, ele tem direitos assegurados por lei, entende? E nós precisamos assumir isso, porque isso vai favorecer os nossos filhos e ajudar outras crianças. Sabe E que é aí engraçado? começar a trabalhar com a gente, esse não se importar com o que o outro fala. Porque o outro fala mesmo, fala se nós fazemos, fala se a gente fala demais, fala que a gente está querendo aparecer, e aí, nesse momento, a opinião do outro não conta. Não conta. Entende? Sabe por É quê? interessante. Eu ia falar isso também, sabe? Eu sem explicação. Tudo bem que é um processo de autoconhecimento muito grande, que esse medo fala muito mais de você do que proteção para ele. Talvez você não quer ser julgado, então você tem que trabalhar esse autoconhecimento em você. Então é assim, quando alguém vira, eu não fico falando para todo mundo, por quê? Porque não interessa. Sim. Interessa para mim, interessa para quem quer. Quando, por exemplo, eu tenho atendimentos, eu falo para alguma cliente, teve uma cliente minha que eu falei, ó, segue a Socorro lá, que eu tô achando que a sua filha tem alguma coisa de alta habilidade, porque ela é muito esperta. Eu falei lá e vai lá ver o que tá acontecendo. Então, assim, eu não fiz os testes aqui na Alemanha, eu não sei se você fez aí em Londres, Dani. Não, eu fiz Porque com a aqui Socorro. eles têm muito costume de botar em caixa. Eu tenho 1,51 m. Se eu tivesse 1,49 m ou 1,50 m, eu teria uma identidade de deficiente física por ser pequena. Nossa. Andréia, fala sobre isso, Você tá que você vendo? me Então, falou assim, essa eu fiquei com situação. receio. Eu quero fazer a análise dele, eu quero porque eu preciso trabalhar ele também, entendeu? E precisa ser em alemão, porque ele é alemãozinho. Por mais que ele fale português, a Socorro já passou várias coisas, mas eu não tenho tanto tempo, né? Eu trabalho e tem outra criança e tal. Ele precisa, sabe, de coisas assim. De alguém que faça. Então, eu quero fazer, eu vou esperar para fazer, mas o meu receio é colocar ele em escola especial. Se realmente aparecer que ele tem, tudo bem que o comportamento dele tá super normal em escola e tal, mas quererem colocar ele em escola, que nem você viu, o Enzo não se adaptou. Pode ser que façam e falem, não, ele vai ter que ir para uma escola especial, não é ruim. Eles vão trabalhar, só que fica no currículo. Aí depois ele vai procurar um emprego, tem um negócio que não é. Eu não sou deficiente física porque eu sou pequena, gente. Minha família vem do sul da Itália. Todo mundo lá é pequeno. Então, lá na Itália, todo mundo é deficiente. Não, então é umas coisas assim, sabe? Meio que sem noção. O alemão bota muito na caixa. Muito, muito na caixa. Ao mesmo tempo, né? Por causa da guerra, de todas essas histórias. Então, é meio como se fosse proteção. Mas o fato, assim, não tem que dar explicação. Que nem o meu pequeno passou por uma análise pedagógica, também por causa da professora que não dava conta dele. Eu analisei, eu percebi que vocês estão excluindo ele. E ele é uma criança que, quando ele fica excluído, ele fica triste. Aí ele tá provocando vocês para chamar a atenção. E você não percebeu isso. Aí eu falei para ela, começa a chamar. Aí ela começou a fazer, deu tudo certo. Mas chamou um pedagogo,
falei com ele, conversei com ele, aí ele falou assim, a senhora sabe o que tem que ser feito. Eu falei, claro que eu sei, eu sou analista comportamental, eu sei o que está acontecendo com o meu filho. Porque o Luiz Felipe, ele é mais calminho, né? E daí outra criança apareceu, enfim. E aí o cara, eu falei, olha, porque o meu mais velho tem, né? Aconteceu já isso, ele tem, papapá, papapá, papapá. E aí ele pegou e falou assim, qual que é o coeficiente de inteligência dele? Ele falou assim, gente do céu, tudo é questão do QI. Aí eu fico pensando, sabe? Daí eu falei, eita, Glória, né? Mas, enfim. Então, Dani, assim, pra mim, tanto faz. Eu já falei, eu já vi pessoas que olhou torto, mas como assim? Ele não aprende. Daí teve uma amiga que até virou e falou que não sei quem que era, que não sei quem que era, ou seja, comparando. Eu falei, ai, que legal, que bom, né? Comigo ainda Mas tem eu uma tenho tem essa um agravante blindagem, que eu né? tirei da escola, né? Então é muito, por mais que você tenha todo um conhecimento, é difícil para as pessoas, até para mim está sendo um processo, porque a gente é inserido numa cultura de que você bota o seu filho na escola e é daquele jeito que eles têm que aprender. Eu não acho que a escola seja ruim. Mas, se você conhecer o seu filho, você vai entender que a escola muitas vezes não é boa para ele. Não é porque a escola é ruim, que às vezes mas assim, é porque é uma criança que não aprende do jeito que o sistema quer que ela aprenda. O Enzo não é uma criança que aprende do jeito que o sistema quer que ela aprenda. E é difícil para as pessoas entenderem isso. E para mim Entender, acho que por isso também que eu não gosto de ficar falando, porque as pessoas, né, mas vem sempre aquela parte de socializar. Nossa, mas e a socialização? Eu falei, gente, mas eles vão para a escola, eles não podem nem falar o que eles pensam, na maioria das vezes. O que é socialização? É ver gente todos os dias? Isso é socialização? Muitas vezes você ir para a escola, sentar e não conseguir colocar o que você está sentindo, isso é socialização? Então, né, não faz muito sentido. Não é, as pessoas precisam entender, não é fácil. Não é fácil. É, engraçado, né? Eu nunca quis eu sempre achava assim, senhor, quando eu tiver um filho, que ele seja normal, sabe? Que ele não seja, eu nunca quis que o Enzo fosse um gênio, que o Enzo tivesse superdotação. Eu só queria que ele fosse amado, que ele fosse gentil com as pessoas. Na escola eu sempre falei para ele, não precisa ser o primeiro, seja educado com seus amigos, seja bondoso, ajuda. E daí, ó, ele é super dotado. Então eu tenho que lidar com todas essas questões também. Mas é gostoso conversar e saber com pessoas que estão, né, no mesmo barco. Eu estou só começando, você já está aí há alguns anos, né? E para mim não é. está sendo fácil. E é uma coisa que eu tenho que aprender mesmo, não ouvir o que as pessoas falam e focar no meu filho, né? Focar no que ele precisa, focar no que eu devo fazer por ele e prestar atenção. E eu preciso mudar e para ele conseguir viver melhor, né? Também. E eu quero. Pode falar, Socorro. Dani, agora, você com ele em casa, como é que tá? O que que mudou? O que que mudou de comportamento? Como é que ele agora tem reagido? Faz uma comparação dos ganhos que você considera que está sendo, né, para ele. Você diz desde que eu tirei da escola ou desde que eu descobri Sim, desde que eu tirei da escola? desde que você tirou da escola. Ele estava muito nervoso. E olha que pro Enzo ficar nervoso, eu sinto que ele tá bem mais calmo, ele tá mais relaxado, mas eu ainda estou muito no sistema escolar. Então eu tenho que trabalhar isso comigo, porque na hora que eu vou fazer o homeschooling com ele, lembra que eu conversei com o que você falou para mim, Socorro, que Sim, ele precisa sentir que ele consegue completar uma coisa. E eu tava naquela coisa de passar mil e uma coisas. Eu sei que ele aprende de forma diferente. Ele não gosta de escrever, mas eu quero que ele escreva um livro inteiro. E eu sei que ele não precisa escrever um livro inteiro para aprender. Então, eu confesso que eu estou nessa adaptação de deixar ele aprender mais do jeito que é o melhor para ele. Mas não é uma coisa que eu faço por mal, é uma coisa de anos que vem do sistema, entendi. que O não é nível de fácil. cobrança, né, Dani? O nível de cobrança, e é algo que precisa ser visto assim, rapidinho, né? Porque Uhum. a gente conversou.
10 páginas, ele tem que cumprir tudo, né? Então, isso vai gerar um nível de ansiedade muito grande e ele vai acabar perdendo o prazer pelo aprender mesmo, né? Já teve problema na escola, agora ele está tendo uma vivência de aprendizagem em casa. Mas se essa vivência de aprendizagem em casa não for agradável para ele, é como se ele tivesse, bem, o ruim não é o ambiente, é o aprender. Então, ele vai olhar, olha, se eu estava aprendendo na escola e era difícil, agora eu estou aprendendo na minha casa e tem sido difícil. Então, ele vai achar que essa dificuldade, mesmo essa coisa ruim, é o aprender. Né, Dani? E eu compreendo que realmente para você está sendo um desafio, né? É difícil, mas é importante essa reflexão. Gente, olha, eu não sei como é que vocês estão fazendo a leitura desse momento, mas eu considero que nós já tivemos ganhos muito grandes aqui, principalmente pela fala da Dani, né? Por ela entender algumas questões, essa discussão do falar, se preocupar com o outro. Então, eu penso que esse nosso momento, ele acrescenta exatamente assim, a reflexão da Andréia, traz uma vivência para a Dani, para as outras mães que estão conosco, e é isso que a gente busca, que com esse momento de reflexão, haja mudança, né? Haja uma provocação, uma reflexão maior, para que você pense, poxa, eu estou indo, mas eu posso melhorar. E aí, uma coisa que eu gosto muito de falar para as mães, não trazer a culpa, sabe, Dani? Porque como mãe, você está procurando fazer o seu melhor. Então, você está trazendo para a vida do Enzo uma realidade que foi sua a vida inteira. O que você foi cobrada, você está reproduzindo um comportamento que com a consciência do que você está fazendo, é um passo muito grande para que haja uma mudança, né? Então, eu espero que esse nosso momento provoque essa reflexão, essa consciência maior, para que você, a partir de amanhã, já comece a pensar, né, e entender que o Enzo, ele vai aprender, e ele gosta de aprender, tanto, né, pelo que você me falou, ele gosta de ler muito, ele tem prazer por ler e leituras técnicas, né? Ele gosta de livro científico, que é uma leitura complexa para a idade dele, mas ele gosta e ele se aprofunda. Então, você percebe que ele tem conhecimento muito além do que seria o normal para a idade e para o ano de escolaridade. Então, é realmente buscar um equilíbrio aí, nessa maneira de trabalhar, e essa cobrança, né? Favorecer uma aprendizagem mais lúdica, mais prazerosa, que é isso que o seu filho precisa. Porque, gente, acima de tudo, nós precisamos lembrar que os nossos filhos precisam ser felizes. Entende? É ser feliz. E aí é também voltar e pensar, ele vai ser feliz quando ele crescer? A hora de ser feliz é agora, para o Enzo, para o Marco Antônio, para cada uma de nós que estamos aqui. O amanhã, ele não existe para ninguém, né? O que existe é esse hoje. Porque o amanhã vai ser, né? O amanhã vai ser o que a gente está... Nosso futuro é o hoje que a gente estava esperando, entende? Então, é ser feliz agora. É ensinar essa criança a ser feliz, a lidar com essas questões emocionais que estão gritando aí, né? Trabalhar esses aspectos emocionais que levam a um sofrimento tão grande e permitir que ele seja feliz, entender que ele está numa fase de desenvolvimento, que é um processo, que ele não precisa aprender tudo em um ano, né? E para isso existe um currículo de uma forma organizada. Vamos refletir sobre isso, porque a criança com superdotação, ela já tem esse perfeccionismo, essa autocobrança. Se a gente, como mãe, intensificar isso ainda, gente, é uma dor para essa criança. Né? O momento que ele poderia estar... Dani, se você pegar os maiores nomes da história, eles tinham sempre alguma coisa. Os maiores cientistas, os maiores pesquisadores, os homens mais ricos do mundo hoje ainda, se você pegar os maiores empresários,
eles têm alguma coisa. Então, eu falo que toda criança deveria ser diagnosticada com alguma coisa para serem respeitadas. Porque quando você diagnostica uma criança com autismo, com síndrome de Down, que já nasce assim, ou com alta habilidade, você vai trabalhar com ela conforme ela tem que ser trabalhada, entendeu? Então, toda criança, ela precisa de um atendimento especial. A criança, como você falou em Londres, né? Aqui também, criança é tipo criança, né? Aqui, para você ter ideia, a criança não vai em casamento, criança, é aniversário de criança, só vai as crianças, não tem a conexão com os pais. Quando tem, os pais vão ser convidados para jantar, não levam os filhos, ficam com babás. Então, eles não introduzem no Brasil. A gente tem CV onde tem criança correndo. Aqui não tem isso. Você entendeu? Então, assim, eu sinto que as crianças são muito assim. E aí chega na idade de virar adolescente, eles esquecem que tem pai e mãe. Aí que começa o perrengue, entendeu? Ai, meu filho não socializa, meu filho não sai do computador, meu filho não sai não sei o quê, meu filho tá bebendo demais. Um rapaz de 25 anos morreu afogado aqui porque encheu a cara, passou do limite de bebedeira e se jogou no lago. Você entendeu? Tipo, a vida inteira pela frente. Então, né? Pensa que ele é uma criança escolhida e ele vai ter a história dele para traçar e você é a treinadora dele que vai mostrar esse caminho para ele. Isso vai facilitar a sua vida. E deixa a Zezinho, a Mariazinho, o Joãozinho, o Pedrinho falar o que forem, porque não foram eles que fizeram, não foram eles que pariram, não foram eles que sustentaram. Aquele negócio, meu amor, se eu gozei, filho, é meu. Ah, deixa que eu cuido, que o resto vai, né? Falando de uma forma mais brincalhona, assim. E é isso que, por exemplo, eu trouxe pra mim, porque eu judiei do meu filho. Muito, 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 muito. Eu sei. E é tão assim, é tão louco, né? Que eu acho que mesmo quando a gente não saiba que tem alguma coisa, eu acho que no fundo, como mãe, né, a gente sabe que não tem alguma coisa certa, mas o julgamento de fora é tão grande que, a princípio, em vez da gente procurar ajuda, a gente oprime mais o nosso filho, a gente enche ele de regras. E por quê? Por causa das outras pessoas, pelo que as outras pessoas vão pensar. E ouvindo você falar e a Socorro falar, gente, eu só quero que meu filho seja feliz, eu só quero que ele se encontre, eu quero ajudar, eu quero que tornar a nossa vida mais leve, tornar o nosso homeschooling mais leve, eu quero que uma coisa que a Socorro falou, que agora eu reparei, é muito verdade. Ele tinha muita vontade de aprender. Ele nunca foi uma criança. Ele tem altas habilidades, ele é melhor em algumas coisas, mas ele nunca foi ruim em alguma coisa. Ele não gosta de matemática, mas ele demora para fazer a matemática, mas é muito difícil. Ele cometeu um erro na matemática, por exemplo. E essa minha pressão, essa coisa em cima dele, né, ouvindo vocês falarem, tá fazendo com que ele não queira, mas assim, é tipo assim, eu não tô muito afim de fazer isso, a minha mãe fica me obrigando, tá desestimulando ele. Eu vejo que ele tem a sede de aprender, porque ele é uma criança, igual o teu também, de falar tal, mas ao mesmo tempo eu percebo que ele tá aos pouquinhos, sem querer, eu tô meio que podando essa coisa dele. Esse prazer, né? Exatamente. Mas é muito bom, assim, ouvir de vocês, porque não é fácil, mas é isso mesmo. Eu tenho que focar nele, eu tenho que focar no Enzo e deixar as outras coisas e sentir ele e conversar com ele e escutar. E talvez até se ele falar assim para mim, mamãe, hoje eu não tô afim de estudar nada, ok. Porque para mim, se ele falar que não quer estudar nada, parece que ele não vai aprender mais nada na vida, sabe? É uma coisa louca. E aí isso diz respeito a você e não a ele, né? Gente, olha, por isso que o autoconhecimento é muito importante, né, Andréia? Porque aí, Dani, isso diz respeito a você, não é ele. Então, você está jogando, claro que inconsciente, na melhor das intenções, você está fazendo o seu melhor. A gente precisa entender isso, que a Dani está fazendo o melhor que ela pode. Mas
Eu vejo que nesse melhor você está jogando algo que é seu, né? E aí sobre ele, e está sendo um peso muito grande para ele, e vai trazer um prejuízo futuro, já está trazendo um prejuízo. Eu acho que a gente precisa depois conversar sobre isso, né? Porque precisa haver uma mudança e uma mudança rápida nessa prática, sabe? E eu vejo que aqui nesse momento, Dani, eu te agradeço muito por você compartilhar conosco, porque você pode ter certeza que a sua fala, essa sua verdade, né, de você compartilhar de uma forma assim tão verdadeira com todas nós, nos ajuda a refletir sobre atitudes que pode ser que nós estamos tendo com os nossos filhos e que pode estar prejudicando. Né? Porque Porque às nós vezes não... as pessoas acham que o fato da gente descobrir que tem pronto, descobri que meu filho tem superdotação, altas habilidades, pronto, agora virou a chave, agora tudo vai ser perfeito. E não é assim. Não é, tem, né, tem tanta coisa, aí é que começa o negócio mesmo, né? E eu, na verdade, eu nunca falei abertamente, assim, de todas, porque eu acho que as pessoas meio que olham para mim, né? Como eu acho que eu tenho medo de julgar, eu não me abro a não ser com as pessoas mais próximas, eu choro muito, eu tenho chorado muito, eu sou muito cristã, então eu oro muito, eu peço a Deus, eu imploro, me dê sabedoria, porque eu só quero que meu filho seja feliz. E ao mesmo tempo eu Quanto acordo... mais sabedoria você pede, mais confusão ele vai te dar. Bem Fala isso. para ele, me mostra o conhecimento, me mostra onde eu busco o conhecimento para desenvolver isso. Quanto mais sabedoria você pedir, mais confusão ele vai te dar, amiga. Vai buscar conhecimento. Mas às vezes... A socorro aí. Eu oro à noite do dia, aí amanhece o dia, e ele me mostra, porque o Enzo vem com uma atitude... E ele tá me falando, tipo, mamãe, hoje eu não estou a fim de estudar. Mamãe, hoje eu não quero estudar isso que você preparou. Podemos estudar outra coisa. Ele me mostra, mas o sistema que está dentro de mim me deixa relaxar. E é muito angustiante. Muito. Por mais que assim, né? Eu tento, aí às vezes eu relaxo, mas daí eu já acho que tá dando errado. É uma luta Dani, não é diária. por nada não, Dani, mas você precisa de um processo. Não precisa, Andréia? Precisa. Viu? Eu fiz uma imersão um dia, daí no outro dia de manhã eu, né, faço a minha oração e tal, e falei, Jesus, hoje eu quero que você dance comigo e com a minha família. Hoje eu quero fazer um dia super legal com a minha família e não sei o quê, e vamos juntos, e a sua presença vai ser fundamental o dia inteiro com nós hoje. E eu cheguei toda carinhosa na sala e ninguém olhou pra minha cara. Tem 3 homens em casa, né? Meu marido... Aí eu falei assim, nossa, oi, tudo bem? Bom dia com vocês. Olharam tudo torto. Eu falei, vocês não vão tomar café? Não, nós já comemos. Eu falei, nossa, eu queria tomar café com vocês. Então toma, sozinha. Aí eu peguei e falei, nossa, gente, vou voltar a dormir. Virei as costas, cheguei no quarto e falei assim... Jesus, você podia ter falado que não ia ser tão simples assim, né? Ele falou, eu só escutei uma voz falou assim, primeiro você tem que reconstruir. Não é porque você quer que as coisas vão acontecer. Não é de um dia pro outro. Que coisa fantástica. Sabe, ontem eu tava brigando, né? Ontem eu tava brigando, aí hoje eu chego cheio de amor. Não, eles lembram da mãe chata briguenta. Aí ele falou assim, tem que construir, eu tô contigo, mas você tem que construir. Eu dei risada, foi muito engraçado, eu dei risada e chorei. Aí eu voltei aqui na sala e falei assim, mamãe te ama, vem dar um abraço na mamãe, não sei o quê. E comecei a meio que... Daí veio todo mundo, daí a gente tomou café, e daí aí deu certo. Mas primeiro foi assim, Jesus falou, você acha que é fácil assim? Porque assim, né, Jesus e Deus, eles não vão tirar aquilo que tá ali, eles vão trabalhar você para você saber lidar com a situação. Então pede para ele, faz, Jesus, pega na minha mão aqui, me ajuda. Gente, eu não sei se a gente... eu tive vontade de chorar agora, mas eu vou me segurar. Porque é tão fantástico, né? Assim, Andréia, você trouxe uma fala muito interessante. Gente, a gente está falando de superdotação, mas a conversa surgiu. Eu estou vivendo uma fase na minha vida que, assim, tudo que eu vou falar, eu falo, Espírito Santo de Deus, me dá a palavra de sabedoria. Espírito Santo de Deus, resolve isso aqui para mim. Gente, é tão fantástico, porque a resposta vem.
E aí eu queria usar um colar e ele estava todo enrolado assim. E anterior, eu estava aqui com a minha equipe, né? Uma pessoa da minha equipe. E aí eu queria usar na live passada, ela falou, chefe, que ela brinca comigo, ela falou, chefe, não dá para usar, você tem que pegar e já deixar tudo pronto. Aí eu falei, eu quero tanto usar isso aqui agora. Gente, olha, eu aprendi uma coisa na vida. Deus satisfaz os desejos mais simples, as coisas mais sutis. Sabe, de você ter vontade de comer alguma coisa e ele trazer. Aí eu peguei e falei, Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor sabe tudo sobre todas as coisas. Espírito Santo de Deus, me ajuda a desenrolar esse colar. E eu estava aqui sozinha, ela não tinha chegado ainda, né? Aí eu comecei a mexer assim, gente, foi uma coisa incrível. Aí eu falei, uau, Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe até desenrolar colar. Então, assim, sabe, Dani, às vezes, vamos lá, a gente não tem a resposta. Às vezes, nós não sabemos o que fazer. Mas nós temos que, nesse momento, buscar essa calma, sabe? E ter, assim, a humildade de saber que nós podemos depender de um ser que tem a resposta para todas as coisas. E aí, como mãe, é o que a Andréia colocou. Não são os nossos filhos que precisam desenvolver habilidades para ser filhos. Nós, como mães, precisamos desenvolver habilidades para ser mãe, porque nós não aprendemos a ser mãe. Nossa cultura, ela não ensina isso, não existe um curso para ser mãe. E aí nós temos os filhos e a gente vai aprendendo na prática. Então, por isso nós não podemos nos culpar, mas nós podemos buscar informação, buscar conhecimento, pedir essa sabedoria, para que a gente possa, assim, trazer essas respostas de uma forma que nós possamos acrescentar na vida dos nossos filhos. Um dos pontos, de acordo com Daniel Goleman, ele fala, traz o resultado de uma pesquisa, e ele fala o seguinte, né? O pai preparador emocional, ele é aquele pai que ele não se preocupa, estou falando com as minhas palavras, ele não se preocupa com a opinião do outro pai ou de quem esteja presente no momento que aquela criança dá uma birra, no momento que ela tem uma crise, porque ela se preocupa de acolher aquela criança, trabalhar com aquela criança para ela identificar as suas emoções, para que ela avance a partir daquele momento. É nesse momento, Dani, que nós conseguimos realmente mostrar, estar ali presente com a nossa maternidade, o pai ser realmente aquele pai onde a paternidade vai estar ali bem evidenciada. É aquele momento que nós temos para estabelecer um vínculo, trazer para que os nossos filhos confiem e saibam, puxa, eu tenho aonde confiar, eu tenho alguém para buscar nesse momento, é a minha mãe. Agora, ele perdeu o ambiente escolar, se ele perdeu o ambiente familiar, onde ele vai buscar esse apoio? Não adianta chorar se estiver na rua, né? Entende? Então, e é conosco que eles vão aprender tudo isso. E tá tudo bem, querida, você está fazendo o seu melhor. E o nosso objetivo aqui é esse, é trazer reflexões para que a gente possa pensar, né? E é tão fantástico, porque aí Deus vem e traz umas respostas, assim, de uma forma tão sutil, porque Ele é sutil mesmo, né? E isso nos acrescenta. Nós já chegamos a 1 hora, Andréia? Já passou, 1h20 já. Gente, então vamos terminar. Faz um fechamento aí, Andréia, aí depois a Dani, e para a gente encerrar, para eu deixar salvo. Então, a gente tem que entender, como nós mães, assim, que a gente é treinadoras dos nossos filhos. Nossos filhos são flechas em nossas mãos, né? Nós somos simplesmente ao arco. Então, eles não vão ficar para a nossa vida o tempo inteiro. E a gente vai ser uma pessoa de sucesso quando eles sucederem a gente. Quando eles mostrarem, lá na idade adulta, aquilo que a gente fez para eles. E não precisar de tratamento ou precisar de alguma coisa para aprender a ser gente. E sim, eles já levarem agora a identidade deles. Então, a gente, mãe, tem que aprender, primeiro, respeitar a outra mãe. Segundo, tirar nossos filhos das caixas. E terceiro, tratar cada filho nosso do jeito que eles querem ser tratados e não do jeito que a gente quer tratar. Só que é difícil, a gente tem rotina, a gente tem um monte de coisa para fazer.
mas é organização, né? A gente organizando de uma forma correta, a gente consegue ficar com o resto do dia livre e eles conseguem fazer as coisas que tem. Então, assim, trata o seu filho até você aprender a conhecer ele como um estranho. Ou seja, bem tratado, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Dê a ele como se ele fosse um cliente seu, porque se ele é seu, se você é treinadora dele, ele é seu cliente. Então, trate eles como se fosse literalmente uma peça ali que você está ensinando, que você está aprendendo, que você está, né, modelando. Nós somos olheiros, né? A gente não faz, a gente modela. E a gente tem que modelar de uma forma bonita. Então, eu aprendi isso. Eu tirei meu filho da caixa, eu parei de fazer ele agradar todo mundo, que até minha mãe falou, nossa, eu nunca vi o Marco Antônio dar tanta risada desse jeito. Ele não ria, ele não era alegre, ele era frustrado. Com 5 anos ele já era uma criança frustrada. E hoje, se eu pergunto pra ele, né? Eu falo assim, e aí, filho, o que você não gosta que a mamãe faça? Ah, nada. Ele só quer ganhar mais presente, ele fala. Eu falei, mas cara, a vida não é só Linguagem de presente. amor, né? É a linguagem de amor dele. Então, tipo assim, mas a gente tá bem mais conectado, que no entanto que com 8 anos ele ainda às vezes quer vir dormir na minha cama. Ele quer carinho, ele quer pegar na mão, ele quer abraçar, ele é comigo, com o pai, ele é assim. Então, ele ainda quer essa presença, né? Tudo bem, 8 anos, aqui na Alemanha, com 8 anos, tem muita criança que não quer mais colo, tá, gente? A cultura aqui é bem assim. Então, né, a minha mensagem é essa. Tirem as crianças de vocês da caixa, tirem vocês da caixa, né? Olha a 4 paredes de vocês e não esqueçam, né? Quem fez, quem pariu, é quem cuida. Fala, Dani, para a gente encerrar. Ai, na verdade, eu tenho que agradecer tudo. O que eu tenho para falar eu fico até emocionada porque a gente consegue. É bom a gente detectar o que a gente está fazendo de errado, mesmo querendo fazer certo. Eu queria deixar assim, né, para as outras mães que estão passando pela mesma situação. E ouvindo vocês falarem assim, eu sei que muitas mães gostariam talvez de estar numa posição de poder estar com os filhos 24 horas. E eu tenho essa oportunidade, e às vezes eu sinto que eu estou jogando ela fora, que eu não estou fazendo, que eu não estou me dedicando o tempo que eu poderia estar me dedicando para os meus filhos, que é o que eu tenho de melhor nessa vida. Então, eu acho que eu estava precisando disso para acordar, para enxergar o meu filho de outra forma, para lidar com o meu mais novo diferente, para deixar ele viver, para deixar ele ser superdotado, para deixar ele com as habilidades dele, para levar a vida mais leve e para eu ficar mais leve, porque eu confesso que tá bem pesado, assim, para mim, Mas sabe? é que você acabou de nascer, Dani, 2 meses, você tá amamentando ainda. Mas Respeita o processo, respeita. eu tenho que respeitar, me respeitar também, né? E para poder aprender a me respeitar, para respeitar ele também. Eu sou grata, porque é uma live que apareceu assim, né? Socorro me chamou e eu, né? Ok, vamos fazer. Nunca fiz isso na vida, primeira vez. E Que nossa, linda! abriu assim, tirou, olha, sério, tirou um peso aqui, uma pressão, mas, ai, Senhor, não é só comigo, sabe? E agora eu sei que eu tenho pessoas muito especiais do meu lado, são poucas nessa situação. A Tamires é uma delas que eu nem sei o que seria de mim sem ela, mas é muito bom saber que tem outras pessoas que eu não conheço, que estão vivendo a mesma coisa. E por favor, gente, não julguem, não julguem. Não Não, meu julguem, amor. não. Olha, Obrigada, gente, Socorro. Obrigada, Andréia. Eu sou grata. Gratidão. Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Quem nunca pecou não atirou. Dani, Quem somos é nós para verdade. atirar? Dani, eu tenho que agradecer, meu amor, por você abrir o seu coração e nos ensinar tanto com as suas experiências e provocar tantas reflexões. Se você quer saber, eu aprendi muito e eu tenho certeza que não sou só eu. E, Andréia, olha, você... Nossa, gente, é só gratidão. Gratidão, vocês estão a 4 horas de diferença de horário, estão aí com esse rostinho lindo e 5, opa! Ainda piorou para mim aqui.
com esse rostinho feliz, né? Contribuindo, porque isso é contribuição, ajudando outras pessoas. Então, eu quero agradecer para vocês, assim, com muito amor. Quero agradecer para todas as mães, e teve pais aqui também, né? Então, foi tão especial esse momento que, ao mesmo tempo, nós trouxemos a superdotação, nós trouxemos o poder que Deus tem para nos ajudar nesse processo todo. Gente, olha, só gratidão a Deus e para vocês todas, vocês que estão na live, vocês que estão assistindo, vocês que contribuíram. Eu me emocionei algumas vezes aqui, me segurei, porque já tenho a fama de chorona mesmo, mas me segurei aqui, e aí eu quero só fechar falando uma coisa. Na nossa relação não cabe julgamento. Então, não tenha essa preocupação. Você contribuiu conosco. E nós temos que te agradecer. E eu tenho certeza que a minha fala é a fala de todas as mães, se pudesse fazer um coral aqui agora, junto com os pais também que estavam aqui. Então, gente, gratidão por esse momento tão rico, tão especial. Amém. Obrigada pelo Beijo. convite. Obrigada. Vamos criar um grupo no WhatsApp das mães. Eu não tenho ninguém, sabe, Dani? Ludmila pediu para que você procurasse ela depois, Dani. Então, olha, Ludmila tem experiência positiva na escola. E isso é bom, porque você se conecta com ela, e aí, quem sabe, futuramente, Enzo volte para a escola de uma outra forma. E é isso que vale esse momento, gente, ó. Ficaríamos aqui até meia-noite, não ficaríamos? Bom, aqui já são 1h30 da manhã. Aqui já são 00:30. Beijo para vocês, uma ótima noite. Beijo. Tchau. Obrigada, Socorro. Obrigada, gente. Beijo, mãe. Beijo, irmã. Tá tudo aí, ó.